Olá, pessoal, eu tava aqui falando e a minha dupla de dois esqueceu de botar o som, daí eu vou ter que falar tudo de novo. Boa noite, sejam bem-vindas, vão botando aí de onde vocês são, quem vocês são, o que vocês fazem. E hoje nós vamos falar da pessoa que ganhou no sorteio do kit Pintando com o Coração, que são os MDF do curso, todas as 36 tintas country do curso, algumas coisinhas em decoração e também R$ 200 em pincéis e uma placa enorme pintada por mim. Levei 4 dias para pintar ela, é linda. Daqui a pouco eu já vou falar quem ganhou. Foram 4.489 participantes e uma só vai ganhar. A placa tá na tela para que vocês vejam. E aí, Daniel? Tintas, pincéis. Tintas, pincéis e todo o material que nós vamos usar no curso Pintando com o Coração. Então, para garantir que o sorteio seja realmente aleatório, a gente está baixando a lista inteira e vai fazer pelo site random.org. Então, a gente está terceirizando esse sorteio para um site mais confiável, porque é importante, R$ 1.000 em produto, né? E por que tu não conta um pouquinho da tua história enquanto a gente vai fazendo isso aqui? Então, gente, eu já trabalho com artesanato há quase 30 anos. Então, há mais ou menos uns 28, 29, 30 anos atrás, eu tinha um ateliê no centro de Jaraguá do Sul, onde eu fazia desenhos têxteis. Essa é a minha profissão e a profissão do meu esposo. Então a gente tinha um ateliêzinho no centro da cidade, um ateliê pequenininho. E lá tinha 2 mesas de desenho, uma escrivaninha e 2 cadeiras. Não tinha vitrine, não tinha prateleiras, não tinha nada. Então era com isso que eu trabalhava. Um final de semana, eu e meu esposo, num sábado, fomos passear em Curitiba. E a gente encontrou uns amigos, almoçamos e depois fomos ver vitrine, antes de vir para casa, né? E vendo vitrine, eu deparei com uma loja de artesanato muito famosa, que é a Dayara. E ela já estava há 3 anos no mercado. E eu comecei a olhar a vitrine deles. Tinha umas bandejas de gesso com frutas, uns cisnes de gesso, tinha uns vasos de cerâmica e lá no fundo uma peça linda, maravilhosa. Foi isso que me chamou a atenção. Foi um porta-joia cor-de-rosa. E daí o meu esposo, ele disse, vamos entrar, vamos lá, vamos comprar para ti, vamos comprar, porque ele viu que eu gostei, né? E o meu esposo sempre muito bonzinho comigo. Aí a gente entrou e a moça que nos atendeu, na época ela era uma mocinha, ela disse, ai, não posso vender, que pena. Essa moça era a Iara Capraro, a dona da Dayara. Não posso vender, eu uso essa peça para minhas professoras dar aula. E por que você não vem fazer aula? Daí eu disse que eu era de Santa Catarina e que eu estava ali só a passeio, né? E aí ela disse, mas olha, é bem fácil de fazer, eu te explico aqui como é que se faz, você leva o material, você faz em casa. Na hora, ela começou a me explicar, ela já foi separando o material, dito e feito, ela botou numa sacolinha e vim pra casa, não vi a hora de chegar em casa, não quis mais ver vitrine. E chegando em casa fiz a peça, a minha primeira peça de artesanato, né? E me encantei, eu quis mostrar aquela peça para o mundo. Claro que comecei mostrando para o meu marido, né? Eu tinha uma pessoa para mostrar. Aí outro dia eu precisava ir trabalhar, meu ateliê abria às 8 horas da manhã, peguei a minha bicicleta, claro, eu levei o meu porta-joia cor-de-rosa,
dentro de uma sacolinha e fui. Aí chegando no ateliê, era uma época meio difícil, hoje em dia se chama crise, né? Naquela época a gente não chamava crise, esse nome não existia. Se chamava entre safra, quase 30 anos atrás. Era um mês com serviço, um mês sem serviço, mas era mesmo assim. Eu trabalhava com desenho e de uma coleção para outra tinha assim uma parada às vezes de 4, 5, até 6 meses, 3, 2, dependia da empresa que a gente trabalhava, né? E naquele momento eu estava já umas 2 semanas sem trabalho, mas ia trabalhar todo dia. Podia chegar um cliente, né, no meu ateliê. Aí, desanimada na mesa de desenho, olhando para fora, as pessoas passarem. E de repente eu tive uma grande ideia. Olha, essa ideia mudou a minha vida. Forrei uma caixa de papelão com papel craft, botei no meio da vitrine, bem na frente, peguei a minha obra de arte, que era o porta-joia cor-de-rosa, e coloquei bem em cima da caixa. E, de repente, começou, as pessoas que passavam reto, não estavam mais passando reto, elas estavam parando para olhar, uma peça só. Aí, de repente, começou a abrir abrir a porta e naquele dia, só no mesmo dia, eu tive 20 interessados. Não, eu não contei a parte principal. A parte de que eu usei, que eu fiz uma plaquinha escrita à mão num papel e essa plaquinha mudou a minha vida. Essa plaquinha me fez hoje em dia ter uma empresa, me fez ser o que eu sou, a minha família. Então, eu simplesmente botei na frente da caixa de papelão, abaixo um pouquinho do porta-joia, posso ensinar. E de repente aquilo deu um clique e as pessoas começaram a entrar e eu fiquei assustada e naquele dia eu tive 10 inscritos e tive mais 10 na lista de espera. Então, vamos dar aula para essas pessoas. Eu nunca tinha dado aula na minha vida. Então, outro dia, fechei o ateliê, peguei o ônibus, voltei para Curitiba, fui lá e busquei todo o material para os meus alunos, que outro dia ia ter aula, né? Eu não tinha cadeira para 5 alunas. E também não tinha mesa suficiente para 5 alunos. Eu tinha 2 mesas de desenho e uma escrivaninha. Aí eu botei 2 alunas na mesa de desenho, 2 em cada mesa e um menino eu botei na escrivaninha. Aí tinha uma lanchonete ao lado do meu ateliê, eles me emprestaram 3 cadeiras. E no fim eu dei a aula foi muito engraçada, mas no fim deu tudo certo. Engraçada porque as coisas escorregavam, a mesa de desenho ela é inclinada, né? E saiu todo mundo feliz e eu feliz, fui para casa com a minha bicicleta e lá ficou meu porta-joia cor-de-rosa de cerâmica. E contei pro meu marido, ele ficou entusiasmado e logo em seguida eu atendi mais aquelas pessoas que estavam na lista de espera. Meu marido ensinou eu a colocar preço, eu nem cobrava a aula, né? E a minha surpresa que foi as primeiras pessoas, 5 pessoas que eu dei aula, outro dia fui pro ateliê, elas estavam lá todas as pessoas com encomendas do porta-joia cor-de-rosa. E sabe quantos? 56 encomendas eles tinham. E essa é a minha história, a do porta-joia cor-de-rosa e o começo da Duna Ateliê. Então, gente, eu também comecei do zero. E passou. Então vamos falar do sorteio, Daniel, só para que eu
O que a sorteada vai ganhar mesmo? A sorteada vai ganhar R$ 1.000 em produtos. A da Duna Atelier, que contém 36 cores de tinta, eu tô emocionada, 36 cores de tintas country, e vai ganhar pincéis para o curso Pintando com o Coração e todo o material que for necessário para o curso. E uma peça pintada? Né? Aí, e uma peça pintada, eu tô emocionada, de uma peça pintada que eu levei 4 dias para fazer, ela é grandona. Ela tá na tela. Inclusive vai ganhar uma peça pintada. Gente, eu já vou dar início à aula, mas eu acho que nós vamos falar do sorteio primeiro, né? A sorteada foi a número 1480, que nós localizamos no cadastro, no sorteio, e é a Mayra Artesanato. @yahoo.com.br é o e-mail, então só tem o primeiro nome dela, é a Mayra, da Mayra Artesanato. Então, quem ganhou o prêmio foi a Mayra, o número dela é 1480, nós vamos estar mandando um e-mail, vamos estar entrando em contato com a Mayra, e Mayra, obrigada por ter se inscrito e tenha bastante proveito. Tomara que ela esteja inscrita no curso, né? No curso... Tomara que a Mayra esteja inscrita no curso, né? Então, gente, eu vou dar início à aula, né? Então, hoje, como eu tinha prometido na outra aula... Parabeniza a Mayra primeiro. Vamos cantar parabéns pra Mayra? Êêê! Parabéns, Mayra! Êêê! Isso vai ser entregue na porta da casa dela, né? Sim, a gente vai estar mandando ou por transportadora ou pelo correio, ela vai receber o prêmio na casa dela. E agora tá as plaquinhas, pode... Então, meninas, hoje eu gostaria de ensinar essa técnica, é uma técnica muito legal e ela é bem simples, é uma oportunidade para quem está precisando ganhar um dinheirinho. Você pode fazer ela hoje e sair vendendo hoje. Eu vou dar umas dicas depois também como... que foi uma ideia que eu tive, se eu tivesse precisando, o que eu faria? Eu vou falar sobre isso depois. Então, vamos dar início à aula. Vou primeiro mostrar todo o material que nós vamos usar. Essa é a nossa 10ª aula. Quem não viu as outras aulas, tá lá no nosso canal do YouTube. E se a transmissão está ruim para vocês... Depois essa aula também vai estar gravada, mas não vão embora, não me deixem aí sozinha. Então, para fazer as plaquinhas, eu vou pintar, fazer tudo e vou decorar para que vocês vejam, para que depois eu vou deixar até o risco para vocês baixarem, porque vale a pena. 60 centímetros de barbante elefante é o que nós vamos precisar. Aqui eu tenho guipir, mas a minha amostra é com rendinha, bem baratinha. Essa rendinha que eu coloquei aqui custa menos de 50 centavos. O guipir é um pouquinho mais, né? Nós vamos precisar de uma plaquinha de MDF, depois eu vou deixar o risquinho ali para que vocês mandem cortar na sua cidade. Por isso que eu vou deixar o risco, né? Nós vamos precisar da espuminha, que eu... Tem que ficar até o fim da aula para ter o risco. Tá? Só dar um aviso pro pessoal que não tem agora aqui como colocar. Oi, pessoal. Até o final da aula a gente vai estar postando o risco, né? E se quiser o risco, tem que ficar até o final da aula. Mas... Tanto da plaquinha quanto das letras, né? Ok. Então, essa plaquinha você pode fazer ou pintada à mão ou com stencil. Hoje eu pedi para que meu esposo fizesse, eu desenhei rapidinho, ele fez um stencil para mostrar a praticidade, mas a minha amostra eu pintei à mão. Vamos precisar também de uma tesoura, um pincel de pátina, um pincel de chanfrado,
uma brochinha para estêncil ou pincel de luz seca, né? E um pincel para nós passarmos o fundo. E um secador de cabelo, cola e vou usar tinta rosa antigo. A tua ideia para essa peça é uma peça fácil de vender, né? Olha, a minha ideia para essa peça é para que você possa ter uma oportunidade, depois eu vou falar como a minha ideia, para que você possa fazer e ter encomendas logo em seguida. Então, o primeiro passo, eu vou mostrar desde o início como se faz, porque eu sei que tem muita gente na sala de aula que nunca pintou e não sabe como é que eu faço, né? Então, o primeiro passo. Eu tenho aqui ao meu lado um pote com água. Antes, qualquer tipo de pintura, antes, menos pátina, eu hidrato o pincel na água. Vou com ele ainda molhadinho na tinta, dou uma demão bem aleatória de tinta branca. Olha, gente, na pintura country, a tinta branca é a que a gente mais usa. Vocês já vão ver por quê. Porque eu uso, depois eu venho com a espuminha pintando com a tinta branca. Mas também depois, para quem não sabe, porque eu já disse nas outras aulas, que tinta comprar, eu digo que tinta para comprar para que você possa estar usando no fundo. Se você ficar comprando potinho pequenininho, gasta muito mesmo. Então eu vou dar uma dica bem legal. Ó, eu passo uma demão bem aleatória, pode ser na horizontal, na vertical. É só para ter um fundinho, porque o MDF ele tem uma parafina. Agora eu vou secar com o secador. E Daniel, você vai desligar o secador? A gente sempre desliga para que vocês não escutem o barulho. Microfone. É. Meninas, a gente sempre, quando usa o secador, tem que deixar esfriar para vir para o próximo passo. Agora, o que eu faço? Lá na primeira ou na segunda, acho que na primeira aula, eu ensino a fazer essa espuminha. Ela tem 1 centímetro e aqui esse pedaço é 12 por 12, eu uso em tudo. E aí você pega um copo ou um pires pequeno, você risca, depois corta para criar essas pontinhas aqui. Aí você une, vai direto na tinta branca. Gente, PVA branco, tá? Branco neve. Enquanto eu vou batendo aqui, meninas, o que eu quero? Eu quero que essas batidinhas que eu vou pintar com a espuma, ela fique uma saliência bem miudinha, não espalhada, bem miudinha. Então, enquanto eu vou pintando, porque a placa é grandinha, eu vou falar qual tinta que vocês podem comprar para que vocês possam economizar. Eu sei que tem muita gente que não gosta que eu falo isso, mas eu quero que a pintura country cresça. Então eu vou falar. Você compra 1 quilo de PVA, vamos anotando aí. 1 quilo de PVA branco. As lojas de tinta, elas, às vezes, algumas, né, que já aconteceu comigo, elas não atendem por PVA, é látex branco, branco neve, látex. Você compra 1 quilo, pega 200 ml de água e mistura por uns 10 minutos. E você pode estar botando depois de misturadinho, pega um cone, bota dentro de uma garrafa de Coca-Cola, sei lá o que você tiver, né?
Eu tenho dentro uma garrafa de Coca-Cola. E ali você vai usando, só cuida com a tampinha ali, porque a tinta ela resseca na ponta, porque é um látex, né? E a sujeirinha vai caindo dentro do pote. E daí você tem que, de vez em quando, cada vez que abrir, tem que cuidar muito para não cair sujeirinha lá dentro. Aí é só limpar a borda da garrafa. Fica a dica. Então agora você vai poder fazer muitas plaquinhas. Então, gente, o primeiro passo é esse. Uma demão aleatória com um pincel e depois você vem com a espuminha. Ficou bem miudinho. As minhas bolinhas é o que eu quero, porque depois eu venho com uma pátina e eu quero que essas bolinhas minuciosas apareçam. Então, você usou, lavou, porque se deixou secar, vai pro lixo, não presta. Então, usou, lavou. Eu vou pôr aqui na água. Então, esse é o segundo passo. O que eu faço agora? Eu deixo ela secar ao natural. Mas não se preocupe, nós não vamos ficar esperando. Eu já trouxe uma sequinha para que a gente possa fazer dessa aula, assim, não tão demorada, né? Ó, já trouxe uma prontinha. E o que nós vamos precisar agora? Da rendinha. Eu já até deixei pronto um ladinho aqui, mas eu quero mostrar como é que se faz, tá? Isso aqui é cola branca, eu boto esse alfinetão aqui porque a cola acaba tapando o buraquinho. Eu vou vir com um pincel menor, até esqueci de falar no início que nós íamos usar com a cola. Eu pego um pouquinho de cola e eu boto aqui na ponta, só um pouquinho. Só ali na pontinha, por enquanto. Aí eu venho com um secador de cabelo. Tá aparecendo bem na imagem? Tá aparecendo. Eu venho com um secador de cabelo e esquento essa cola. Essa cola é branca e eu uso a Cascorês, tá? Então eu seco, eu esquento ela, só esquento ela, porque ela vai ficar em ponto de grudência. Então aqui já tá bem grudento e eu vou colar só aquela pontinha. Aí o que eu faço agora? Eu acerto bem com a placa. É bom sempre comprar a rendinha branquinha, que daí você vai vir com a tinta em cima, né? Fica o fundo todo branco e é bem mais fácil de trabalhar. Ó, eu só coloquei ali um grampinho só para segurar, porque olha o que eu vou fazer. Como eu vou pintar a plaquinha de rosa antigo, olha o que eu faço. Só uma gotinha de rosa antigo. Eu vou fazer isso primeiro para marcar, para depois colar. Eu pego meu pincelzinho de chanfrado, hidrato ele na água. Ele tem bastante água. Deixa eu tirar esses outros pincéis daqui. E aqui eu tenho um papelzinho que ele é brilhante, é papel cochê. E às vezes eu uso ele para trabalhar com o chanfrado. Então eu boto a pontinha do pincel de chanfrado na tinta, já tem água no pincel. Eu venho aqui, tiro o excesso, vou tirar bastante. Olha que dica legal, gente.
Quando você quer bastante tinta no pincel, você põe para cima, que daí a tinta vai entrando. Se você quiser tirar a tinta do pincel, você vai descendo e ela vai ficando bem transparente. Essa é uma dica que ninguém diz, né? Olha só, o que eu vou fazer? Eu vou só marcar isso aqui, ó, a rendinha, para poder passar a cola depois. Porque para nós pintarmos, eu preciso que a rendinha esteja colada. Esteja. Isso aqui é bem bobinho mesmo, ó, só para poder marcar. Essa ideia de chanfrar aqui, eu até tive hoje, eu estava fazendo o passo a passo, né, da plaquinha e as que eu tenho pronta ali, eu tinha desenhado com a lapiseira a rendinha, né? E eu achei que assim é mais prático e rápido. Então aqui, ó, essa parte não precisa ter capricho, é só para marcar mesmo. Já limpo o meu pincelzinho na água. Aí eu posso tirar o grampinho. Olha só, gente, que legal. Ficou marcadinho e eu vou poder colar agora com segurança. Esse ladinho já está colado. Aí eu venho com a cola aqui. Sabe por que eu desenhei antes com o pincelzinho de chanfrado? Porque a cola, se ela passa do risco, porque depois vai um chanfradinho também, né? Aí, onde a tinta pega depois, que a gente vai pintar de rosa antigo, vai ficar rachadinho ali. Porque a tendência do PVA em cima da cola é rachar. Olha, eu vou passar colinha em tudo. Eu conheci em São Paulo, por isso que eu vou passar essa ideia depois para vocês. Uma menina que ela fazia curso numa franquia minha lá em São Paulo, na Papelote. Essa menina fazia curso, mas sabe o que dava dinheiro para ela? Ela fazia o curso para aprender tudo, né? Todas as técnicas. Ela tinha recém-separado do marido e queria mostrar para ele que ela ia vencer sozinha sem precisar dele. Aí, o que ela fez? Essa é uma história contada pela menina. Um dia eu quero poder gravar essa história para mostrar que quem quer consegue, né? Então, essa menina, ela vendia as plaquinhas dela, ela fazia com várias frases, né? Botava numa bolsa e saía vendendo. Aí, aos final de semana, ela ia para uma praia lá em São Paulo. Eu sei que a praia, eu não lembro o nome, bem antes de Ilhabela. Ela pegava as duas crianças dela, levava uma mesinha pequenininha, que ela mesmo levava debaixo do braço, e as crianças em guarda-sol, e lá ela montava a barraquinha dela debaixo do guarda-sol e ela levava as plaquinhas para vender. Essa é uma história real. Então ela fazia vendas e sempre tinha encomenda. Ela sempre tinha encomenda de quem passava ali. Ah, você podia fazer com esse nome. Ah, eu queria que você fizesse uma para um quarto de hóspede, uma plaquinha de banheiro. Então, conforme as pessoas iam pedindo, ela ia tendo ideia e ia levando de várias frases, né, coisas utilitárias. Então,
por um bom tempo ela vendia só plaquinha. Então ela mostrou que ela era capaz. Então acabei de colar e pode secar com o secador agora, só que eu já trouxe outra adiantadinha, já com tudo coladinho, porque até esperar a cola secar demora, né? Então eu eu fiz isso conforme eu mostrei lá, né? Então tá coladinho. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar a tinta branca e vou dar uma misturadinha, pouca coisa. Ó, eu vou botar, lá já tem uma gotinha, né? Eu vou botar só um pouquinho de branco e vou misturar com a tinta rosa antigo. Por quê? Porque eu quero chanfrar com rosa antigo depois debaixo da sombra que vai ficar da rendinha, né? Então eu só vou dar uma clareadinha, mas eu botei pouca tinta, já vi aqui que eu botei pouca tinta. Mais um pouquinho de branco. Aí eu venho com aquele pincel que eu passei fundo, já carregadinho de água nos pelinhos e misturo. Depois quero dar uma dica para vocês venderem a plaquinha. Ó, o primeiro passo eu venho aqui onde tá a rendinha. Você pode dar uma batidinha, várias batidinhas, porque para entrar tinta lá dentro. Lá dentro dos buraquinhos, né? Ó, e o que ficar aqui já dá uma esticadinha para não secar. Eu sei que tem menina aí que é do curso Pintando com o Coração também. Ó, meninas, vocês têm hora marcada comigo às 19 horas, menina do curso Pintando com o Coração. Na segunda-feira, a aula é só para vocês. Vai ser muito legal. É o nosso primeiro encontro. Se vocês têm alguma pergunta ou alguma dica que vocês querem que eu ensine aqui, toda quarta-feira, às 19 horas, eu dou uma aula ao vivo, é gratuita. Nessa aula eu costumo dar para ajudar as pessoas que precisam de uma ideia ou têm uma dificuldade. Às vezes é pintura country, às vezes não é. Como eu disse, é mais para ajudar quem precisa. Eu passo bastante dica também. Agora eu vou dar uma secadinha, o certo é dar 2 demãos e eu vou dar, tá? E eu já vou secar com o secador. A parte aqui do fundo, ela tá um pouquinho manchadinha, mas podia ficar assim. Mas eu quero dar 2 demãos para que a rendinha não pareça que é renda, né? Assim, uma renda... Na verdade, é para que não fique mal feito. 2 demãos vai ficar bonito. Uma demão não fica tão bonito, não cobre bem a renda.
Porque a primeira demão, o que acontece? Só vai puxar na rendinha a tinta. Ui, eu acho que eu botei tanta tinta aqui, dá até para pintar uma casa. Então eu vou secar com o secador, já dou outra demão. Então, a vencedora do kit do prêmio de R$ 1.000 em produtos para pintar, são as tintas, o MDF, foi a Maiara. Mayra. Mayra. mayraartesanato@yahoo.com.br. Meninas, agora não vai demorar mais tanto, tá? A parte que vai demorar ainda é secar de novo isso aqui com o secador. Então, primeiro eu venho sempre na rendinha. 2 demãos já fica bem legal. Aproveita e explica para o pessoal o que vem em seguida, o que é essa aula. Ah, tá. Agora eu vou secar com o secador e logo em seguida nós vamos fazer uma pátina e depois eu vou chanfrar por debaixo da rendinha e depois é o acabamento, né? Então vou ligar o secador, já vou desligar o microfone. Agora eu vou pegar esse pincel de cerdas naturais, eu costumo fazer pátina com ele. Eu venho com a tinta branca. Não, essa aqui é a cola. Botei cola em vez de tinta. Nem olhei. Mas isso acontece, né? Ó, tinta branca. Aquela tinta que sobrou ali eu não boto fora, eu já vou pintar mais uma plaquinha depois. Eu molho só a pontinha deles. Aí eu vou tirar o excesso da tinta aqui. Vou tirar um pouquinho aqui no paninho também, porque eu quero bem pouca tinta no pincel. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma pátina primeiro só em cima da rendinha. Pra lá e pra cá. O pincel tem que estar quase seco de tinta, tá, gente? Ó, pode vir com a lateral do pincel, só em cima da rendinha. Aí venho aqui, ainda tem tinta.
Vou dar mais uma secadinha agora. E eu já vou fazer a pátina na peça toda. Mais uma vez na rendinha. E agora eu venho na placa. Eu começo sempre da beiradinha. Aí você faz movimento de vai e vem, pra lá e pra cá, pra lá e pra cá. Aqui eu vou clarear bastante com a pátina. A renda é de tecido mesmo? A renda é de tecido, tá? Tem que passar termolina na renda? Não precisa passar nada. Não precisa passar termolina. Eu vim direto com o tecido, com a cola branca, né? Não precisa passar termolina. Então, a parte da pátina já está pronta. Agora eu posso botar meu pincel na água. O que eu vou fazer agora? Eu vou chanfrar debaixo da rendinha. Aqui onde, não sei se vocês conseguem ver, o buraquinho ele foi tapado, né? Eu costumo abrir buraquinhos assim, quando é feito com rendinha, com uma agulha de tricô. Daí depois você pode... Aqui eu botei a mão. Depois você pode passar o barbante elefante, né? Ó, agora bem pouquinha tinta nós vamos precisar. E eu vou fazer uma sombra aqui embaixo. Ó, eu não vou tirar a tinta lá no papel. Eu vou vir direto aqui, ó. Mas se você não tiver segurança, pode tirar lá no papel. Então, eu coloquei a tinta bem aqui no meio. Porque aqui é só para dar uma sombra mesmo. Acabou a água, tem que pôr água de novo no pincel. Ó, pode tirar aqui. Olha que linda ficou a sombra. Tá dando pra ver bem, Daniel? Uhum. Claro, botei a tinta ali, mas eu consigo controlar porque eu sei que a tinta ainda tá molhada, né? Porque se eu deixar e esquecer, vai estragar a peça. Então é a cor do fundo misturadinha com um pouquinho de branco, né? Para passar o fundo, que é o rosa antigo. E para chanfrar eu usei o próprio rosa antigo.
Aqui eu vim com a mão em cima, daí eu estraguei. Já tá tudo certo. Então, essa parte tá pronta. O que que eu fiz nessa plaquinha aqui? Aqui eu desenhei a mão livre e pintei com um pincelzinho. Vai estar ali para vocês baixarem depois também o risco desse escrito à mão livre, né? O que eu vou fazer agora é com stencil. Aí você pega um pincelzinho número 000, um pincel de contorno, né? Pincel de filete, não é o liner. O liner é para fazer listras e trabalhos longos, né? O de filete é para desenhar letra, fazer contorno. Opa, eu ia botar de cabeça para baixo. Ó, eu vou deixar ali para vocês o molde certinho da plaquinha. Aqui, ó, eu tô usando o stencil. Mas se você não tem acesso ao stencil, você pode desenhar essa letra aqui também e pintar numa boa. Vai demorar um pouquinho, mas também fica muito bom. Quem não tem cão, caça com gato, né? Aí você vai pegar um papel vegetal, um lápis 6B, vai pegar o meu risco que eu vou deixar para você baixar e para que você possa transferir a palavra para a placa. E depois é só ir vir pintando com um pincelzinho. Aqui com o stencil, claro, é mais prático, porque eu vou dar uma ideia muito legal e vocês vão ter bastante encomenda. O risco a gente vai dar o link para quem fica até o fim da aula. Ó, o Daniel disse que ele vai dar o risco. Ele vai dar o link para baixar o risco para quem ficar até o final da aula. Malvado. Claro que quem é aluna do curso Pintando com o Coração já vai ter na sala de aula também hoje à noite. É mesmo? Ó, gente, o pincel de pátina e essa brochinha aqui, que é o pincel de luz seca que a gente chama, eu gosto muito até para aplicar stencil. Você também não vai na água, você vai com ele sequinho direto na tinta. Qual é o nome da tinta rosa que você está usando? Eu uso rosa antigo. Eu molhei a ponta dela todinha, venho aqui, tiro o excesso, bastante mesmo. Ela tem que estar quase seca também. Ó, ainda vou aqui no paninho e vou tirar, ó. Aí eu venho na mão. Quando não pintar a mão é porque tá boa. Aí você bota o dedinho, né? Eu botei uma fita crepe. Mesmo assim você tem que firmar a mão, porque por causa da rendinha o stencil fica em relevo, né? Olha, essa é uma dica para deixar a plaquinha mimosa com a rendinha, né? Mas também dá para fazer várias técnicas sem precisar da renda também. Fica mais country, né? É que assim, ó, eu dei essa opção porque às vezes você vai numa loja para oferecer a plaquinha e chega lá, é uma loja toda mimosinha, né? Com todo estilo provençal, com roupas bem vintage. Aí eles vão querer alguma coisa combinando. Na próxima aula, eu quero dar uma continuidade, porque eu sei que tem meninas aí que vai acatar a ideia. Então eu vou dar uma continuidade numa plaquinha para quem tem loja e vende roupa feminina, que gosta daqueles babados, tecido. Então eu vou ensinar você a forrar uma plaquinha com tecido. E como você também trabalha com tinta em cima de tecido. Então a próxima, e vou botar babadinho.
Daí fica para aula de quarta-feira. Ó, eu estou sempre aqui, ó, com o dedinho segurando. Então aqui a gente vem sempre em movimentos circulares. Não pode vir com o pincel carregado de tinta, tem que tirar o excesso aqui depois num paninho. Eu não tinha esse stencil. Fiz hoje para poder dar aula. Então agora eu vou tirar. Olha que coisa mais linda. Ó, surpresa! Aberto e fechado. Sabe por que duas cores? Sabe por que duas ideias numa placa só? Você vai vender mais rápido. Porque aberto, cor de rosa, lindo, né? Você pode dizer que o cliente vai na cabeça do cliente quando ele passa na frente da loja. A cor vai chamar a atenção. Então, quando ele passar de novo, se tiver cor de rosa, ele vai saber que está aberto. Ele não vai nem ler a placa. E quando está azul, quer dizer que está fechado. Então, eu já tinha feito a parte de trás, não é legal? Então, como você limpa o stencil? Eu vou primeiro mostrar como limpa o stencil. Vira pra ti. E depois eu já vou decorar e já vou falar também como é que é o nome desse último pincel que tu usou? Mostra ele e fala o nome disso. Olha, esse pincel é da Ceramic. Eu já vi algumas pessoas dizer que o nome dele é Pituá. Mas no catálogo dele está pincel para stencil, de luz e sombra seca. Eu também conheço esse pincel como uma brocha ou pincel de sombra e luz seca. Conseguiu ver? Ele é redondinho, que a brocha mesmo ela é chata, reta. Esse aqui não, ele é lixado nas pontas por causa da técnica da luz seca, que eu ensino lá no curso Pintando com o Coração também. Então eu pego a brocha, vou na água, o pincel, fala lá com eles pra... Vou desligar o microfone um pouquinho. Então você limpa com a brocha, né? Com a própria brocha. Se você não fizer a limpeza logo depois que usa e você for usar de novo, você vai ver que caca que vai dar. Não vou nem dizer como fica. Então a gente tem que cuidar do material da gente, né? E também não pode esfregar. Esse aqui até dá para esfregar assim, ó. Mas o certo é fazer a limpeza com a brochinha e depois bater assim em cima. Ok? Então agora eu vou falar o que você usa para impermeabilizar. Tá tudo limpinho. De nada pra ti. Para impermeabilizar, você pode, depois dela toda sequinha, você pode pegar lustramóveis, aquele lustramóveis que você limpa a sua casa, né? Você pode vir com um pincel bem de leve e secar com secador, ou deixar secar natural, né? E depois pode até dar uma lustradinha. Se você tentar lustrar com o lustramóveis molhado,
ele periga tirar aqui a letra do stencil ou a letra que você for desenhar à mão, né? Ele arranca também o chanfrado. Então você passa ele e seca com o secador. Eu gosto muito do verniz fosco da Acrylex, que ele vem em spray, né? Mas também você pode estar passando 2 demãos de verniz acrílico, que ele tem um pouco de brilho, né? Passa primeiro uma mão na horizontal e depois outra na vertical. Então, fica a dica. Aqui agora eu botei o barbante elefante, passei aqui no buraquinho. O barbante elefante, ele às vezes ele é bem grosso aqui na ponta, porque ele não é perfeito, né? Eu boto sempre um pouquinho de cola na ponta e enrolo assim, ó. Daí ele fica bem fácil para colocar no buraquinho. Ó, aqui eu vou fazer um lacinho. Acho que é melhor fazer um nó primeiro, né? Ó, vou fazer um nó e vou amarrar aqui como se eu estivesse amarrando o meu sapato, meu tênis. Aí tem um cuidado aqui, ó, depois que você faz isso. Você pega a cola branca, olha, eu vou botar a cola branca aqui, porque eu não sei qual é o que é cola agora. Você pega a cola branca e você passa nesses nós aqui tudo do laço. Vai ficar transparente, passa na frente, passa aqui também. Ai, meu Deus, botei na tinta, gente. Vocês viram que furo? Olha só, eu vou ter que trocar o meu cordão agora. O Facebook tá avacalhando um pouco também. A nossa internet tá bem lenta também. Mas amanhã a aula vai estar no Gente, YouTube. o Daniel tá dizendo que a nossa internet tá bem lenta aqui hoje, mas vocês não se preocupem que essa aula vai estar gravada no YouTube. Mas não vou embora, não. Logo em seguida eu vou... Ó, deu para limpar. Ó, então você tem que ter segurança que isso aqui vai ficar preso, tá? Então bota bastante cola e deixa secar. Já tô terminando e nós já vamos conversar. A Sandra já perguntou por quanto você venderia a plaquinha. Sandra, se você cortar... A Sandra perguntou por quanto eu venderia a plaquinha. Se você mandar cortar no marceneiro, ele vai cobrar super baratinhos essa plaquinha. Olha, ela custa... num marceneiro, porque a minha, ela vem assim, ó, a minha, ela vem escrita, tá? Para que você desenhe à mão. Mas a minha ideia é que você mande cortar aí na sua cidade. Ela deve de custar de R$1,50, a minha é mais cara, tá? Ela deve custar de R$1,50 a R$3 no marceneiro. E se você achar que é caro lá no marceneiro, diz, não, eu vou precisar bastante. Pede para ele fazer no preço do atacado para você. Nunca leve um serviço para um marceneiro e peça uma peça só. Eles odeiam isso. Mas você vai, olha, eu tenho certeza que você vai pagar de R$1 a R$1,80. Eu sei porque tem
Tem marceneiros aqui na minha cidade que fazem desse tamanhozinho bem baratinho. Então, e a pecinha, depois de pronta, assim, os dois lados, você pode vender de 18 a 22 reais. Até mais. Então, a plaquinha tá pronta. Terminei aqui, vou botar uma colinha, né, para não perder. Olha só que linda. Aí depois você tem que testar, pendurar ela para ver se o lacinho não desmancha. Se ele perigar desmanchar, você bota mais cola, tá? Isso vai deixar a peça bem segura, né? E a minha dica para que você venda essa peça, eu faria o seguinte: se fosse eu e precisasse ajudar meu esposo e ter uma renda extra. Põe um pouquinho mais para a esquerda. Assim? Isso. Continua. Eu faria várias amostras, umas 10, 12, 20, e sairia com ela dentro de uma bolsa. Eu já fiz isso. E iria no centro do seu bairro. Mas eu acho que antes teria que fazer uma pesquisa, né? Uma pesquisa de mercado. Então, o primeiro passo é fazer uma pesquisa de mercado. Dá uma olhada nas lojas que tem na tua redondeza, no centro do teu bairro, e ver se ele já tem ou não tem placa aberta e fechado. É uma oportunidade. Aí, fazendo essa pesquisa, você faz umas plaquinhas. Vai depois que as plaquinhas estiverem prontas, vai lá visitar essas lojas. Aí você pergunta, né? Se o dono está ou não está. A maioria do dono manda dizer que não está, certo? Aí você sabe o que você faz? É uma estratégia muito boa. Eu já fiz isso e funciona. Já deixa a plaquinha lá e diz que você é artesã. Se apresenta, chega lá sorrindo, feliz, diz que você é artesã e que você trabalha com essas plaquinhas, que você foi fazer umas entregas ali na redondeza e que gostaria de estar mostrando o seu trabalho, e já deixa lá se o dono não tiver. E diz: olha, eu tenho umas encomendas para entregar aqui nas redondezas semana que vem, aí eu passo aqui para ver se o dono quis ou não quis, ou fala direto com o dono da loja, né? E já diz: ó, já vai usando. Leva uma ventosa e já bota na porta dele. E diz: ó, gente, pode ir usando, é sem compromisso. Semana que vem eu passo aí. É uma ideia legal para que você já faça vendas, né? Se eu, no momento, né, eu tivesse aprendendo e quisesse ajudar na renda da casa, seria uma coisa que eu faria. Inclusive, amanhã vou estar chamando uma cunhada minha que está 6 meses desempregada. Vou chamar ela aqui, vou ensinar ela a fazer e vou dizer para ela fazer isso. E depois eu quero gravar um vídeo para mostrar para vocês. Ela está desempregada, perdeu o marido, aquele marido que eu disse que faleceu indo fazer feirinha, né, vendendo artesanato. E eu vou chamar ela, vou ensinar, é uma oportunidade, porque aqui em Blumenau tem muitos bairros. Eu vou pedir para que ela faça primeiro o bairro onde ela mora e vai tirando umas encomendas, e depois ela vai para outro bairro e assim vai. Uma semana ela vende, outra semana ela faz, ela vai entregando, e eu tenho certeza que ela vai conseguir sustentar a menina dela e pagar o aluguelzinho dela. Então, gente, é uma dica simples, mas é um meio muito justo e de ganhar uma graninha, né? É uma oportunidade, por isso que eu vou deixar a plaquinha para que vocês baixem o risco, e quem não tiver o stencil, desenha o risco que vocês vão poder baixar e vai fazendo a mão até ter a oportunidade de comprar o stencil, tá?
E semana que vem, quem quiser o stencil vai ter lá no nosso site, não está ainda, porque eu recebi hoje às 6 horas, tá bom? E agora, então eu queria agradecer a presença de vocês, de estar aqui comigo, e agora eu gostaria de falar um pouquinho do curso Pintando com o Coração, que é o curso de pintura country que eu estou lançando, que as vagas, as inscrições abriram segunda-feira e ele termina hoje à meia-noite. O que é o curso Pintando com o Coração? É um curso pago, que você pode estar pagando, não vou falar o preço ainda. Você vai poder entrar numa sala de aula, numa comunidade, né? É uma comunidade do curso Pintando com o Coração. E fora essa comunidade, você vai ter uma sala de aula onde você pode acessar do seu computador, ou do seu tablet, ou do seu celular. E aos poucos eu vou estar lá colocando as técnicas, né? Então o curso vai começar a partir de segunda-feira, né? Já tem algumas aulinhas lá, algumas dicas. E segunda-feira eu vou dar uma aula ao vivo aqui só para o pessoal do Pintando com o Coração. E eu vou estar um ano, o curso é seu, depois que você adquire ele, você vai pagar mensalmente, nós vamos fazer em 12 vezes no cartão. Eu já posso falar o preço? Aqui elas estão vendo na tela o que é o curso, mas fala o que é o curso primeiro, do que se trata, assim. Então, o curso está na tela para vocês verem, tá? O curso é um curso de pintura country, onde eu ensino a pintar desde o zero até o modo mais avançado. Meus 30 anos de experiência com artesanato vou estar passando para vocês. E bastante dica, e também eu vou estar profissionalizando meninas e meninos para que desde o início aprendam a dar aula certo, da maneira certa e tudo certo dentro da pintura country, né? Que é o que eu domino, né? Então as inscrições foram abertas segunda-feira e hoje à meia-noite encerra. E eu acho que é isso. Tá, então vamos... Eu não falei das aulas, eu tenho que falar, gente. É o seguinte, são 60 aulas gravadas, onde você aprende tudo do início ao fim e do modo mais fácil até o mais avançado, são 60 aulas. E quando acabarem essas 60 aulas, vai ter as aulas bônus. É uma aula de precificar, onde eu ensino a você colocar preço em qualquer artesanato, inclusive no MDF. Aí vai ter 2 aulas, em 6 aulas eu vou ensinar você a fazer 2 papéis para decupagem, que no futuro, quem sabe, você possa fazer papel para decupagem, colocar no seu artesanato também, porque nas aulas você já vai aprender a fazer 2. E também, quando acabar aquelas 60 aulas que eu falei, de bônus, você ainda vai fazer 3 peças exclusivas desenhadas por mim de Natal, pintando no estilo country. E também, depois que você aprender aquelas 60 aulas que eu falei, você já vai estar no nível bem avançado. Vou dar mais 10 aulas de estampinhas que você vai poder fazer à mão e usar no seu artesanato. E também vou ensinar você a fazer a técnica Ágata, ou num bule, ou numa chaleira. E tem mais, não acabou por aí. Toda segunda-feira vou estar dando uma aula ao vivo para o pessoal do Pintando com o Coração. E a aula já começa na segunda-feira, né? Para o pessoal que adquiriu o curso. E então é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem mais perguntas, se quiser que eu responda alguma coisa sobre o curso Pintando com o Coração, eu vou ficar mais um pouquinho aqui. Você pode ir botando ali nos comentários. Daniel, eu tenho que falar o preço ou tá na tela para elas? Não, o preço não tá na tela. Pode falar que o curso é para te acompanhar. A Márcia está perguntando novamente qual é o preço e sugestão de venda da plaquinha aí. Tá.
Márcia, de 18 a 22 reais. É uma plaquinha muito barata, certo? Você vai pagar num marceneiro de R$ 1 a R$ 2, no máximo R$ 3. Eu ainda acho que ele não vai te cobrar R$ 3, é de 1,50, 1,80. Eu sei que ele vai te cobrar isso porque eu sei que o custo não é caro, porque eu faço lá na minha fábrica também. Já vou dizendo, a minha não é esse preço. Pega o risco que nós vamos deixar aí para vocês baixar. Vai ter o risco dessa letra do estêncil e dessa letra aqui também que você pode estar fazendo à mão, certo? Você vai poder baixar. E segue a dica que eu dei. Eu tenho certeza que vai dar certo para que você levante uma graninha. O que eu mais quero é que todo mundo que faz artesanato se dê muito bem e que possa ajudar nas despesas de casa, né? Que para quem sabe um dia até entrar no curso Pintando com o Coração aqui com a Tânia da Duna Atelier. Mas não esquece, eu vou deixar um link ali, tem um botão, né, Daniel? É isso? Daqui é o link para se inscrever ou para ver todos os detalhes do curso Pintando com o Coração já tá ali, tá? Ó, tem um link ali, tem um botão para vocês vão assistir o curso, né? A apresentação minha do curso e para você fazer com segurança, né? Tá tudo ali, quem quiser adquirir o curso. Então é como eu disse, são 60 aulas ensinando a pintar do início ao fim, desde das meninas que começam lá do zero e para quem quer um aperfeiçoamento, vai começar do início ao fim e do modo, na verdade o que eu queria dizer é do modo mais básico até o modo mais avançado. Também durante o curso todinho vou estar falando, inclusive tem muita gente, eu graças a Deus, tem muita gente que já dá aula, que tem ateliê, que tá já dentro do curso, porque elas sabem que eu vou ensinar tudo certinho, até inclusive para quem quer um dia poder dar aula. Então eu vou explicar tudo direitinho, como se trata uma aluna, como se deve dar uma aula certa. Por quê? Porque até eu, quando comecei a dar aula, fiz tudo errado. Então, com esses anos todos de experiência, eu quero mostrar o certinho, como mesmo se cativa um patrimônio. Sabe o que é patrimônio para mim? Patrimônio não é mercadoria, não é o que a gente tem dentro da loja. Patrimônio é cliente. E se você tiver o cliente sempre, se você tratar ele com jeitinho, certinho, ensinar ele tudo que ele tem que fazer desde o início, não só dar aula por dar aula, porque ele estava lá aquele dia. Você tem que pensar que ele tem que voltar sempre, porque foi você que deu o primeiro passo e que estendeu a primeira mão para ele. Então, o meu curso eu vou estar debatendo esse assunto toda a vida. Até quem não tinha interesse em dar aula, ter um ateliê, eu juro que vai querer. Então tá, gente. Acho que tudo que eu tinha que falar, eu falei. Não se esquece, são 60 aulas, mas todas as aulas do bônus, e também aula de precificar. Ai, o mais legal, eu ia esquecendo. Gente, ainda dentro desse curso, eu vou decorar uma parte da minha casa. Eu tenho uma cozinha enorme, ela é country, bem estilo country. Quando estiver chegando ali perto de novembro ou novembro, eu vou decorar ela com as peças do curso e vou chamar umas amigas, vou chamar umas clientes e até uns parentes, porque parente, quando quer o teu bem, também compra, te ajuda, te incentiva, e isso eu tenho bastante. Então eu vou chamar quem eu amo e vou inclusive, já convidei algumas meninas do Pintando com o Coração para que elas venham participar do evento, né? Então vou decorar minha casa com todas as peças, vou fazer um café e eu vou dar uma aula ali como se mostra, como se vende, como mostra o produto para vender. Então a ideia é essa: você decora a sua casa ou o seu ateliê
chama todo mundo para ver as coisas ambientadas. Então eu vou fazer um café na minha casa e vou convidar essas pessoas para que venham, e isso vai fazer parte do curso também. Então, lembrando de novo, 60 aulas gravadas, 1 ano. Eu vou acompanhar vocês por 1 ano e fora as aulas do bônus. Gente, não pense que esse curso você vai ter direito só 1 ano. O curso é seu, você pagou, então você vai fazer ele na hora que você quiser, quando você quiser e aonde você estiver, certo? E eu é que vou acompanhar com aula ao vivo durante 1 ano, todas as segundas-feiras, certo? Porque o curso que você adquirir é seu. Então, esse é o curso Pintando com o Coração. Espero que vocês tenham gostado da aula de hoje. O Daniel vai deixar um link ali para vocês ir lá visitar o meu vídeo de apresentação do curso e lá vocês decidam o que é que vocês querem de melhor para vocês. Eu quero o melhor para vocês, podem contar comigo, tá? Então, obrigada. Foi muito bom estar com vocês. E para quem quiser, quarta-feira da semana que vem, eu vou dar outra aula gratuita. Então a minha dica é, né, se depois eu vou ler os comentários, vou ver se alguém não pediu assim uma ideia legal. A minha dica é também no esquema de plaquinha, mas uma plaquinha assim cheia de frufru, cheia de babadinho para mostrar para boutiques, ok? Gente, façam proveito dessa aula. Vão lá, faz o que eu fiz. Baixa o molde ali. O que vocês estão esperando? Então tá, gente. É isso aí. E eu vou ficando por aqui. E um beijo. E as meninas do Pintando com o Coração que estiver por aí. Olha, segunda-feira vai ser muito legal. Vai ser muito fantástico. E vocês vão se surpreender. Porque eu tenho mais uma ideia legal para vocês. E eu vou tirar todas as dúvidas para quem queria só comprar o curso e não viu todos os vídeos que eu gravei. Então eu vou estar ao vivo explicando tudo direitinho e já vou começar com a primeira aula pintando, gente. Não é só falando não, tá? Vamos começar pintando. Aí as aulas de segunda é ao vivo e as outras 60 aulas são gravadas. Então, gente, um beijo no coração. Vão lá e vejam o meu vídeo, tá?